Vai. 8.848 metros. Não tá filmando? Tá filmando. Essa é a altura do Monte Everest. Será que eu consigo subir o Everest de bicicleta? Você tá querendo fazer esse clickbait, né? Esse negocinho de subir o Everest de bicicleta, né? Mas é claro que eu não vou subir o Everest de bicicleta, né? Eu tô falando de um desafio que chama Everesting, que consiste em você pedalar 8.848 metros de ganho de elevação em uma rota, em uma atividade. Primeira regra, não pode dormir. Segunda regra, tem que ser completado em uma subida, em um segmento do Strava, um segmento reconhecido. Existem algumas outras regras, por exemplo, você não pode escolher um segmento que te dê uma vantagem, que você consiga ganhar elevação sem fazer esforço. Por exemplo, você tem uma descida e logo em seguida uma subida, então você vai usar o momento para ganhar elevação e sem pedalar. Essa é uma área meio cinza, mas tem o site do desafio, que se você tem alguma dúvida, você quer fazer o desafio, você está em dúvida se o segmento é válido ou não é válido, você pode entrar em contato com eles e eles vão te auxiliar. Não precisa ser um segmento inteiro, você pode pegar, por exemplo, metade de um segmento, pode ser uma rua de 200 metros ou uma montanha de 1.500 metros de ganho de elevação em uma subida. A primeira pessoa que completa um Everesting naquele segmento fica no hall da fama do Everesting, como a pessoa que conquistou aquela subida. Por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque eu coloquei a ideia maluca na minha cabeça que eu quero fazer um Everesting. Eu quero subir de livre e espontânea vontade 8.848 metros de ganho de elevação em uma atividade com a minha bicicleta. E eu decidi também que, se não fosse esforço suficiente fazer um Everesting, eu quero gravar uma série de vídeos sobre esse desafio. Então vai ser o meu primeiro Everesting e é o meu primeiro vídeo para o YouTube. O que tem de especial no meu Everesting? Nada. Eu acho que para mim, o que tem de especial é que é um desafio muito grande. Então, meu nome é Daniel, tenho 29 anos, nasci em São Paulo, no Brasil. Fazem quase 4 anos que eu moro na Suíça. Sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre gostei de fazer trilha, de fazer atividade física. E aproximadamente 2 anos atrás eu tive um acidente fazendo snowboarding. Eu rompi mais um ligamento do meu tornozelo e danifiquei os tendões, tive que fazer uma cirurgia. E passei por um processo bem longo de recuperação. E nesse processo de recuperação, a primeira coisa que eu pude fazer, foi andar de bicicleta. Eu sempre andei de bicicleta, tanto quando eu estava no Brasil, em São Paulo ou no interior, mas nunca olhei para a bicicleta como um esporte, né? Sempre foi mais diversão, mais mountain bike ou locomoção em São Paulo. Eu já vinha fazendo alguns passeios de bicicleta um pouco mais longos, 50 km, 60 km, mas bem esporádicos, né? A cada 2 meses. E eu sempre fui um pouco mais conectado com mountain bike do que ciclismo de estrada. Eu sempre achei mais interessante estar numa floresta, numa montanha, do que estar numa bike na estrada, do lado do carro. Mas como eu estava recém-operado do tornozelo, eu não podia fazer mountain bike. E aí eu decidi começar a fazer ciclismo de estrada, que é muito mais estável. Eu acho que em questão de 1 ou 2 meses eu me apaixonei por ciclismo de estrada. Eu tinha uma bicicleta bem velhinha, que era pequena para mim, e ela acabou sendo roubada ou recolhida pela polícia, não sei. E aí eu acabei comprando uma bicicleta também bem de entrada, assim, na Decathlon. Bicicleta de alumínio, freio a disco mecânico, 13 quilos, mas para mim é do suficiente, né? Era uma coisa que estava começando. E nessa época eu também comecei a assistir muito vídeo sobre ciclismo e vi alguns vídeos de pessoas falando e fazendo um Everesting. E para mim aquilo era completamente absurdo. Fazer 8.848 metros de ganho de elevação em um dia. Era completamente descomunal. E eu estava fazendo as minhas primeiras rotas, eu não tinha uma noção assim, do que era muito, do que era pouco. Antes de ciclismo eu fiz bastante trilha, e num contexto de fazer trilha, se você pensar em 2.000 metros de ganho de elevação em um dia, é um exercício tanto quanto exaustivo, né?
Então essa era a comparação que eu tinha do ciclismo quando eu comecei, né? Até que um dia eu resolvi fazer uma rota com 2.000 metros de elevação. Eu já estava fazendo com muito mais frequência rotas de 1 hora, 2 horas, fiz uma de 6 horas, uns 160 quilômetros, mas bem plana. Eu fui fazer essa rota com 2.000 metros de ganho de elevação. Eu tive uma surpresa muito positiva, que foi muito menos exaustivo do que eu tinha imaginado, né? E aí, nesse momento, eu comecei a pensar, beleza, 2.000 eu consigo fazer, acho que o próximo passo é tentar fazer 3.000. Fiz a minha primeira rota de 3.000, aproximadamente 6 meses depois que eu comecei a fazer ciclismo. E, de novo, não foi tão exaustivo quanto eu imaginava que seria, né? E aí, depois disso, eu fiz mais algumas rotas com 3.000 metros de ganho de elevação, umas com 100 km, outras com 180 km. Se tornou uma coisa muito mais natural, né? Mesmo assim, fazer um Everesting era algo que estava ainda muito distante na minha cabeça. Durante o inverno, eu tentei continuar praticando ciclismo, né? É bem complicado fazer do lado de fora, porque as temperaturas são muito baixas no inverno aqui, mas eu comprei um Turbo Trainer. Continuei fazendo ciclismo no inverno dentro de casa. Mês passado eu estava em Sardenha, na Itália. Estava muito calor. Estava fazendo 32, 35 graus durante o dia. É bem complicado de fazer uma rota de 8, 10, 12 horas. Eu tinha coisas grandes planejadas para fazer lá, com uma temperatura tão alta, né? Então, a minha alternativa era fazer uma rota durante a noite. Então eu planejei fazer uma rota começando meia-noite e pedalar até meio-dia, que a temperatura de manhã é um pouco mais amena do que pela tarde. Minha outra motivação para fazer essa rota de madrugada era me testar, porque, afinal, se um dia eu quisesse tentar fazer um Everesting, muito possivelmente eu teria que pedalar pela madrugada. E eu não queria estar pedalando de madrugada pela primeira vez durante uma tentativa de um Everesting. Fiz o rolê de madrugada, não tive nenhum problema com estar pedalando num horário que normalmente eu estaria dormindo. E aí, naquele momento, me deu uma pulguinha atrás da orelha, assim, falou, pô, se você consegue pedalar de madrugada, fazer um Everesting tá um pouquinho mais perto, né? Acho que aproximadamente 2 semanas depois, eu fiz uma rota com 4.000 metros de ganho de elevação, uma rota que eu tinha planejado 1 ano atrás. Também, quando eu planejei essa rota, fazer 4.000 metros num dia era algo também completamente inviável para mim. Eu fiz os 4.000 metros em 7 horas e meia de pedal e 9 horas e 20 de tempo total, né? E aí, de novo, depois que eu terminei essa rota, mais uma pulguinha atrás da orelha, assim, tipo, se eu fiz 4.000 metros em 9 horas, eu consigo fazer 8.000 metros em 18 horas. Claro que é uma matemática burra, né? Mas 18 horas, ainda me sobrariam 6 horas para eu poder completar um Everesting em menos de 24 horas. E como eu disse, não tem um tempo limite para completar o desafio, mas na minha cabeça tinha que ser em menos de 24 horas, e eu acho que agora isso é parte do meu desafio. Eu quero completar um Everesting e eu quero completar em menos de 24 horas. Esse é um pouquinho do porquê eu quero fazer esse desafio e da onde que veio essa ideia e dos meus primeiros quilômetros como um ciclista de estrada. Como eu disse, vai ser uma série de vídeos, né? E o próximo eu vou falar um pouco mais sobre aonde eu vou fazer esse Everesting, quais são as rotas que eu estou considerando, o porquê eu escolhi a rota que eu escolhi para fazer esse Everesting. Tchau! Parece muito fake. Parece que é um vídeo do YouTube. Mas é um vídeo do YouTube.